Olá, meu povo, a paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa série, essa série de pré-aula de Escola Bíblica Dominical, aqui na nossa programação pré-aula de EBD, que todas as semanas nós disponibilizamos aqui um vídeo para te ajudar aí na sua sala de aula. Você é muito bem-vindo a esse lugar, nós estamos fazendo isso aqui por causa de você, isso só existe porque você é o nosso alvo principal aqui. O Senhor nos orientou para assim fazermos e nós temos como alvo alcançar você. Seu professor, pegue esse conteúdo, desenvolva ele na sua sala de aula e seja muitíssimo abençoado. Nós estamos estudando, procurando aqui entender melhor as promessas de Deus para a nossa vida, para colocarmos a mão e tomarmos posse das nossas bênçãos que foi prometida pelo nosso Deus. Bem, hoje nós vamos estudar sobre a perspectiva pentecostal de missões. Então vamos aqui resolver, vamos procurar e encontrar com certeza aqui, estudando, qual a diferença que o pentecostalismo fez nas missões no princípio da igreja e nos dias atuais. Então não saia daí, pois o assunto é muitíssimo importante. Amém? Deixo desde já o abraço ao nosso pastor presidente, pastor Eliseu Alves, aonde nós congregamos, aonde nós militamos junto. Um abraço, pastor Eliseu. Meus queridos, vamos para a nossa aula de hoje, que tem o texto áureo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que diz assim, ó: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bem, uma promessa que o Senhor fez antes de ser assunto ao céu, e orientando os seus discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Por aqui logo nós precisamos entender essa perspectiva pentecostal de missões aqui. O Senhor tinha já projetado algo relevante para esta caravana, para este grupo, para esta comissão evangelizadora, essa agência evangelizadora, a igreja, mas era necessário que eles fossem revestidos de poder. E esse termo pentecostal ou quer dizer Pentecoste, quer dizer quinquagésimo, que são 50 dias da Páscoa até o dia de Pentecoste. E coube já desde as figuras antigas que o Senhor morreu na Páscoa e passado os 40 dias ainda sendo visto por muitos, ele foi assunto ao céu, após ressuscitar. E depois, passados mais 10 dias, como diz a história, cumpriu-se o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo, ali capacitando os seus escolhidos para dar início a uma grande obra, que tem o seu teor e o seu propósito missionário, de levar o testemunho de Cristo, o conhecimento de Cristo a todas as criaturas. E percebam que aqui o versículo diz que até os confins da terra. E nós percebemos aqui a grandeza desse trabalho. Nós temos a leitura bíblica em classe aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 8, e depois do 14 ao 18. Faça essa leitura em casa e não perca sequer um detalhe, porque é muitíssimo importante. Nós temos aqui a palavra-chave pentecostal. Pentecostal. Qual a diferença? O porquê? Há muitas críticas de alguém que fala, os pentecostais não têm nem ideia do que é Pentecoste. Claro que nós entendemos o que é Pentecoste. Então esse termo que se usa nos dias atuais, que são capacitações do Espírito Santo, movimentação e renovação do Espírito Santo na vida das pessoas, que os cristãos eles chamam de pentecostal ou Pentecoste, isso vem do termo Pentecoste lá de trás, que na descida do Espírito Santo, cumprindo-se uma promessa que o profeta Joel profetizou, aconteceu exatamente no dia de Pentecoste, por isso ganhou esse nome. Nós não vamos questionar a respeito desse assunto, porque não há necessidade também, não é a tônica, não é o tema, não é o propósito aqui. O propósito aqui é falar dessa perspectiva pentecostal nos primeiros anos da igreja, no primeiro século e também nos dias atuais. Então vamos lá. O primeiro ponto fala aqui, uma perspectiva pentecostal de missões. Somos evangélicos. Bem, quando se trata dessa questão de perspectiva pentecostais e falar somos evangélicos, qual a diferença entre cristãos
e evangélicos, né? Então o evangélico é aquele que crê piamente na palavra de Deus do evangelho. Tudo aquilo que está escrito nos evangelhos, ele procura pautar a sua vida na palavra, nos evangelhos, no que está escrito lá no evangelho. É uma doutrina chamada doutrina de Jesus, doutrina dos apóstolos. Isso é muito importante. E cristão, não precisa, nem todo cristão é evangélico, mas todo evangélico é cristão. Perceba que cristão é todo aquele que professa a sua fé em Cristo Jesus, mas às vezes eles não têm exatamente a sua pauta total, plenamente na Bíblia. Então, mas não deixam de ser chamados de cristão. Aqui tem algumas características. Por exemplo aqui, o que enfatiza um evangélico, né? O que é uma pessoa evangélica? 3 coisas enfatizam um evangélico. Primeiro de tudo, é ele viver uma vida pautada na palavra de Deus. Ele vive os padrões de Deus, é aquele que se diz evangélico, ou seja, aquele que vive realmente, é aquele que compreende, ele vive uma vida, né, voltada, uma vida pessoalmente voltada a cumprir aquilo que está na palavra de Deus. Após o momento em que ele renasceu em Cristo Jesus, ele tem a sua vida, né, ele tem um compromisso pessoal com aquele que libertou. Isso é um. Dois aqui. Qual o que enfatiza a vida de um evangélico? Aqui a pessoa tem autoridade bíblica acima de tudo. Ele diz sola a escritura. É aquilo que falou os protestantes, né? Que falam os protestantes e que falou Martinho Lutero nas máximas de Martinho Lutero. Então nós vamos entender aqui só a escritura, ou seja, ele tem a escritura, a palavra de Deus acima de todas as coisas, ela é soberana. E terceiro e último é aquela pessoa que tem o desejo. A vida dele é uma vida que enfatiza o desejo de anunciar o evangelho àquele que libertou ele. Então é isso que nós compreendemos. E segundo aqui, somos pentecostais. O que é uma pessoa pentecostal? O que identifica o crente, o cristão, como pentecostal? O que identifica? Porque a pessoa é uma pessoa que na hora que pega um microfone, meu Deus do céu, isso não enfatiza a pessoa pentecostal. O que enfatiza a pessoa, um crente pentecostal, é ele crer piamente que tudo o que aconteceu lá nos primórdios, no dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo, pode acontecer também nos dias de hoje, amparado pela palavra, pois as palavras de Pedro foi... O que está acontecendo aqui foi o que profetizou o profeta Joel. E isso diz respeito, Pedro falou, isso diz respeito a vós, aos vossos filhos e todos aqueles, e tantos quanto o Senhor os chamar. Ou seja, ele está dizendo, eu creio piamente que essa descida do Espírito Santo, essa capacitação do Espírito Santo, não foi somente, ela não cessou, como diz o sensacionista. Ela não cessou, ela é atual até nos dias de hoje. Então, o que identifica o crente pentecostal é aquele que crê piamente que o que aconteceu lá continua acontecendo nos dias de hoje. O Espírito Santo ainda quer avivar a igreja, ainda quer movimentar a igreja para um propósito missionário na terra. Quando nós falamos de missões, nós sabemos que muito antes da chegada do Pentecoste, essa palavra pentecostal, ela é coisa do século passado. Ela chegou aqui no nosso Brasil e não tem mais do que um pouco mais de 100 anos. Mas antes disso, as outras igrejas já se faziam missões. As pessoas faziam missões pela sua capacidade de organização. As pessoas eram pessoas que as igrejas na época, né, pessoas que nunca falaram em línguas, mas foram pessoas que pelo seu projeto, a sua metodologia era tão perfeita, era tão boa, os seus corações ardiam de desejo por alma, que eles criavam, eles estudavam métodos para evangelização, para missões, e eles fizeram trabalhos excepcionais. E foram coisas tão grandes que aconteceram que pessoas que tinham grandes profissões, pessoas gabaritadas para viver uma vida social super bem, pois
o que eles estudaram, a sua preparação, o seu gabarito era tão elevado que lhe proporcionaria certamente um grau de vida muito elevado. Mas essas pessoas abriram mão de tudo isso para fazer a obra de Deus, anunciar o Evangelho. E tudo isso de uma forma muito bem organizada. Mas eles não cresceram tanto quanto cresceram os pentecostais. Então são alvo de admiração por aqueles que não são pentecostais, a ponto de dizer, ó, eu admiro a capacidade dos pentecostais, pois eles têm o seu impulso, a impulsão pentecostal, pois eles têm ação, eles vão, eles agem, eles antes mesmo de tanta preparação. Hoje, graças a Deus, nós já temos já também essa parte de faculdade, escola, faculdade de missiologia. Hoje nós já temos isso aí crescendo grandemente no Brasil, e louvado seja Deus por isso. Mas o povo pentecostal é um povo que o seu coração vibra pela obra de Deus, e isso é muito bom. O segundo ponto aqui fala a obra missionária depois do Pentecoste, né? A causa da obra missionária na primeira igreja. Bem, aqui nós compreendemos, como já foi falado, parte aqui já jogando para dentro do ponto de número 2, falando aqui sobre a importância do descido do Espírito Santo para movimentar, dinamizar a igreja. É como se ele estivesse dizendo, vou descer e vou dinamizar a igreja. A igreja será uma igreja dinamizada, potencializada, cheia do Espírito. Eu vou encorajar, eu vou dar condições, eu vou impulsionar. Você está entendendo? É uma capacidade além da nossa capacidade humana, que te encoraja, que te dá as palavras certas, te leva às pessoas certas. Todo o envolvimento espiritual é muito importante para o exercício e para o cumprimento do propósito missionário de Deus na terra. Primeiro, através de Jesus Cristo, como aprendemos na lição passada, sendo ele um enviado, próprio missionário, né? Missão enviada, é por isso que as cartas enviadas também são chamadas de missiva, porque são enviadas, é um termo usado para missionário ou missão. Então entendemos logo aqui que primeiro foi Jesus, e Jesus enviou a igreja, fez da igreja uma agência missionária, uma agência evangelizadora na terra, aí de por todo mundo pregai o meu evangelho. Ou seja, o Senhor está dizendo, serás minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus dizendo, não fiquem apenas concentrados aos judeus, não, vão além, pois o Filho de Deus morreu comprando a salvação para toda a humanidade, não especificamente somente para uma nação. Primeiro os judeus, depois os demais. E percebemos que depois Cristo Jesus, através da sua obra, do seu projeto, derrubou o muro de separação entre judeu e gentios. Todos se juntam em Cristo Jesus para a salvação. A expansão missionária da primeira igreja, né? Então entendemos aqui a expansão missionária da primeira igreja. Nós vamos compreender aqui todas as obras feitas, as cidades que foram evangelizadas, foram anunciado o evangelho, o testemunho de Cristo Jesus por Barnabé e Saulo, depois por Paulo e Silas. Foram as regiões afastadas fora de Jerusalém, fora da região de Israel, indo na Ásia Menor, região da Acaia, e passaram a Macedônia, a Ásia Menor, e foi uma obra excepcional, um trabalho feito porque Deus já tinha projetado. Ele tinha Saulo lá perseguindo os cristãos enquanto foi cômodo para o projeto do Senhor. Depois que começou a atrapalhar, o Senhor foi lá e libertou ele e colocou ele para fazer as missões e fazer dele um apóstolo dos gentios, um enviado aos gentios. Isso é muitíssimo importante. Nós temos ainda aqui a expressão aqui de como foi quebrado aqui uma resistência religiosa dos judeus. Pedro e os demais tinham muito preconceito com os não judeus, com os gentios, mas Deus dá uma visão a Pedro linda e faz interessante. Deus faz daquele diácono, depois evangelista, Filipe, um missionário, o primeiro missionário para evangelizar fora do território de Israel.
E depois aqui vai usar Pedro também para cair, jogar por terra toda aquele seu conceito de que Deus não era Deus dos gentios, que eles não eram dignos da salvação. Então Deus dá uma visão, ele vendo como um lençol dentro de um cesto vindo, cheio de todos os animais e répteis da terra, e Deus manda Pedro matar e comer. Ele disse: não, para longe, não, Senhor, de forma alguma, pois eu nunca coloquei coisas comuns na minha boca, muito menos imunda. Aí o Senhor disse para Pedro: Pedro, por 3 vezes o Senhor diz: Pedro, não chame comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Então Pedro compreendeu que Deus estava falando que não era comum, muito menos imundo, aquele que o Senhor estava enviando ele para evangelizar. E nós vamos compreender aqui que Deus vai e muda essa visão. Pedro traz essa visão para dentro de Jerusalém, dá o testemunho da visão que teve, quebrando ali uma barreira preconceituosa sobre os gentios. Pois a ideia era da missão transcultural chegar a todos, mas certamente haveria sim um preconceito, mas Deus se encarrega de tratar com cada um e ali jogar por terra todo esse preconceito religioso e fazer com que todos sejam alcançados, pois esse é o propósito de Deus, tá? Deus te chamou para ir além, Deus nos chamou para ir além, levar e testemunhar do seu nome, da salvação em Cristo Jesus. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. Fazer missões sem o Espírito Santo é turismo, é viajar, é sair viajando. Mas com o Espírito Santo é uma função que tem um objetivo. É você ir fazer algo com um objetivo, o objetivo de salvação, levar o conhecimento de Deus para as pessoas. Por que é importante levar o conhecimento de Deus? Levando o amor e também a severidade de Deus. Quando nós olhamos para todos os atributos de Deus, compreendemos a santidade de Deus, automaticamente nós estamos revisando a nossa vida e percebendo que somos tão impuros a ponto de não podermos nos aproximar de Deus. É aí que nós compreendemos o perdão e a clareza do amor e o perdão de Deus, e para isso acontecer é preciso que nós nos arrependemos, e quando nós nos arrependemos, já automaticamente entramos no plano da salvação e seremos inseridos nesta grande comissão para testemunhar para outras pessoas da salvação em Cristo Jesus. O trabalho de Cristo Jesus através do Espírito Santo na nossa vida é uma coisa fantástica. Foi assim que eu fui alcançado e outras pessoas que já levei o Evangelho a elas, muitas pessoas que foram alcançadas aí. Amém? Acredito que mais de 100 pessoas. A função do Espírito Santo e a obra missionária, é isso aí, o Espírito Santo impulsiona a pessoa e capacita ela a levar. Como eu já falei, perceba que o Espírito Santo conduzindo Paulo em alguns lugares na Ásia, não deixou entrar em algumas cidades e direcionou Paulo em visão para atravessar a Macedônia. É muito importante isso aí, nós compreendemos que o Espírito Santo, ele direciona a gente ao ponto necessário. E outra coisa importante é que o Espírito Santo, ele capacita, ele dá o conhecimento, ele impulsiona o ser humano a levar o Evangelho, estabelecer igreja em lugar onde nunca foi alcançado pelo Evangelho. Foi isso que ele fez na igreja primitiva e dos dias atuais ele pretende fazer. O pentecostalismo nas missões é importante, impulsiona as pessoas, dá um impacto para que as pessoas com mais urgência leve a palavra de Deus aos perdidos de uma forma muito mais dinâmica, mais explosiva. Isso é importante. Isso tem um pouco mais de 100 anos que chegou aqui no Brasil. Algumas evidências do falar em línguas foram vistas pela uma outra igreja cristã no Brasil e posteriormente, muito próximo, de uma forma muito mais abrangente, quando os 2 missionários, Gunnar e Daniel Bergen, chegaram ao Brasil, desembarcando em Belém do Pará e fazendo toda a diferença, trazendo uma nova filosofia de fé. Porque eles acreditaram e experimentaram aquilo que foi derramado sobre aquelas pessoas lá no dia de Pentecoste. E para isso, amados, eles creram e receberam e transmitiram para as demais pessoas. E hoje nós conhecemos a explosão do pentecostalismo no Brasil e também influenciando nas missões. Deus muito abençoe a sua vida, não se aparte do projeto de Deus, pois tudo aquilo que Deus faz na sua vida, na minha vida, é para um propósito específico. O propósito específico do Senhor é que levemos a palavra de Deus, o conhecimento da salvação a todos os perdidos. Um abraço.
a todos vocês, compartilhem esse trabalho com seus amigos e seus irmãos. E professor, faça isso, desenvolva esse trabalho, joga aí na sua sala de aula e muito lhe abençoe. E até lá, até a próxima, assim querendo Deus.